Hello everyone! Sejam bem-vindos, alunos do 7º ano, à nossa 8ª aula de assuntos de língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o passado do verbo to be, the past of the verb to be. Apesar do verb to be ser um assunto bastante famoso, né? Todo mundo fala sobre ele, porém muita gente ainda tende a esquecer como funciona o verbo to be. Então, antes da gente falar do passado, vamos relembrar como é que ele funciona para aí sim a gente iniciar o assunto, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente quando você ouve falar sobre o verbo to be é que em português ele vai ter dois sentidos, o sentido de ser e de estar, certo? Então, em português, um único verbo, ele vai ter esses dois sentidos na nossa língua, ok? Então, existem três variações do verbo to be quando quando o verbo ele é conjugado, certo? Quando ele é associado às pessoas, aos pronomes pessoais. Nós teremos o am, o is e o are, certo? Então, a conjugação ela vai ficar dessa forma aqui, certo? Com os pronomes pessoais. Então, vai ficar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, I am, né? É eu, sou ou eu estou. You are, você é ou você está. His, ele é ou ele está. She's, ela é ou ela está. It is, ele ou ela, né? Que a gente vai utilizar aí tanto para animal quanto para objeto. Ele ou ela é ou está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês estão ou vocês são. E they are, eles são ou eles estão. Lembrando que também podemos utilizar para elas, né? Eles ou elas. Então aqui nessa conjugação fica claro que a gente utiliza o is quando for para o singular, né? Quando falar ele ou ela, né? Sempre uma pessoa singular is. E o are quando a gente tiver no plural, quando for mais de uma pessoa. Tanto ali nós, vocês e eles, a gente utiliza o are. Quem lembra aí do 6º ano, né, deve se lembrar dessa conjugação, dessa famosa conjugação que a gente estudou, né? Mas agora vamos falar de verb to be no passado, certo? Vamos falar sobre o simple past do verb to be. O verbo to be ele é um verbo irregular. Isso quer dizer que quando a gente for colocar ele no passado, ele vai mudar a sua forma escrita completamente, certo? Aquele be e e vão sumir e vão dar lugar a was e were, né? Que é uma forma completamente diferente da escrita que a gente tem no presente. Cada uma dessas duas formas, elas vão ser conjugadas com um pronome, né? Ou um sujeito apropriado para elas, certo? Então tem as pessoas corretas que a gente tem que conjugar esses verbos. O was, ele é, em português, você pode traduzir ele como era ou estava, e o were como eram ou estavam. Então aí eu acho que já deu para perceber mais ou menos, né, como é que a gente vai usar eles. Was, né, se é era ou estava, a gente vai utilizar para uma pessoa só. E o were, eram e estavam, a gente vai utilizar para mais de uma pessoa. Então was vai ficar para o singular e o were para o plural. Então, se o was vai ficar com o singular, né, só apenas com uma pessoa, então a gente vai poder utilizar com os pronomes pessoais I, he, she e it, né, que são os únicos pronomes que eles são relacionados a uma pessoa só, né? I, eu, he, ele, she, ela e it, que pode ser ele ou ela para um animal ou objeto, ok? Então aqui o was. Por exemplo, I was, né? Eu estava ou eu era. He was, vai ficar ele estava ou ele era. She was, ela estava ou ela era. It was, pode ser traduzido como estava, era ou foi. E nós podemos utilizar com nomes próprios também, certo? Com o nome de uma pessoa. Miguel was, que aí vai ficar Miguel estava, Miguel era ou Miguel foi. Deu para entender? Então o was serve para falar apenas de uma pessoa, certo?
pode ser um homem ou uma mulher. No caso aqui a gente também tem Joanna was, né? No feminino também pode ser utilizado. Então não importa. Se eu estiver falando apenas de uma pessoa, was. Já o were a gente vai utilizar para os pronomes we, you and they, ok? Que são os pronomes aí que nós podemos mencionar de 2 a mais pessoas, certo? Então aí utilizando o plural. Então vamos ver um exemplo com were. We were pode ser nós estávamos, nós éramos, a gente estava, a gente era. You were. Você estava, você era, vocês estavam, vocês eram. Então aí percebam que eu posso utilizar o you, né, em inglês, tanto para você no singular quanto para vocês no plural, ok? Aí vai depender da situação, né, do contexto, para saber se você está falando com uma pessoa apenas ou com mais de uma pessoa. They were. Eles ou elas estavam, eram ou foram. Agora eu posso falar com mais de uma pessoa, né? Me referir a mais de uma pessoa. No caso aqui, João and Márcia were. João e Márcia estavam, eram ou foram, ok? Então percebam que agora frases em que eu falo de mais de uma pessoa, eu utilizo were. Miguel and Joana were. Então, Miguel e Joana estavam, eram ou foram, ok? Então, lembrem-se, o were está relacionado sempre ao plural. Então, agora vamos ver como é que fica a conjugação do was e were com os pronomes pessoais. Vamos ver. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então vocês devem perceber que o you, tanto do singular quanto do plural, né, os dois you, a gente vai conjugar eles com o mesmo verbo, ok? Que vai ser o were. Não importa se eu esteja falando com uma pessoa só ou com várias pessoas, se eu falar você ou vocês, não importa, certo? Em inglês, a gente utiliza sempre o mesmo pronome pessoal, you. Então, será sempre o mesmo verbo, ok? Independentemente se for singular ou plural. Mas de restante, o was, ele vai ser usado para o singular e o were para o plural. Agora vamos ver alguns exemplos em frases. Let's go. I was at home last night. Eu estava em casa ontem à noite, né? Então aí eu consigo utilizar o verbo to be no passado para falar que eu estava, né? Então, I was. Carol and John were at school yesterday. Carol e John estavam na escola ontem. Então eu posso falar, né? Aí utilizando o were, porque eu estou falando de 2 pessoas, ok? Então no plural eu utilizo were, né? Então eu posso utilizar o verbo to be no passado para falar a localização da pessoa, né? No passado. Então, Carol and John were at school. It was cold in there. Estava frio lá. Então percebam que agora eu estou utilizando o it, né, que é um pronome que eu posso utilizar para coisas ou objetos. Mas quando eu falo it was, eu simplesmente quero dizer que estava, né? Então o ambiente ele estava frio lá, ok? Agora que a gente já viu como utilizar o was e o were em frases afirmativas, vamos praticar um pouco para ver se você conseguiu entender como eles funcionam. Nesta frase em inglês, I in Canada last year. Então eu tenho essa frase aqui, eu tenho um pronome pessoal, né, I, e eu quero falar que eu estava no Canadá ano passado. Pensa aí, qual eu vou utilizar? Was ou were?
Se você respondeu was, você acertou, né? Aí o pronome pessoal é I, eu, né? Então ele é singular e vou utilizar was. Agora, nesta frase, my sister with me. Minha irmã estava comigo. Eu vou utilizar was ou were. Eu vou utilizar was. My sister. Minha irmã é apenas uma pessoa. Então eu utilizo was. Nesta terceira frase, we in Montreal. Vamos utilizar was ou were. Vamos utilizar were. We were in Montreal. Nós estávamos em Montreal. Ok? Plural, usa-se were. Próxima frase. She very happy. Pensa aí. Was ou were? Was. She é ela em inglês. Então ela, apenas uma pessoa. Was. She was very happy. Ela estava muito feliz. Ok, agora nesta frase. Carlos and James at school. Você vai utilizar was ou were? Como aqui nós temos duas pessoas, nós vamos utilizar were, ok? Carlos and James were at school. Carlos e James estavam na escola. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula sobre the past of verb to be, o passado do verb to be. A atividade sobre esta aula vai sair na próxima semana, não deixem de fazer, ok? E qualquer dúvida, lembrem-se que vocês podem sempre voltar aqui e reassistir a videoaula. Thank you very much for watching and see you next time. Bye!